Olá pessoal, boa noite, boa tarde para quem está nos assistindo, dependendo do horário. É mais um podcast que a gente está trazendo para vocês. Meu nome é Glaidemir Rezende e hoje é um programa extremamente especial. Nós vamos falar de quê? Do empoderamento feminino e do feminismo. Uma das coisas que mais estão em voga no momento na sociedade, uma coisa que está trazendo cada vez mais conversações nas redes sociais, algumas críticas, alguns elogios. E nós temos a oportunidade hoje de estar com pessoas assim extremamente especiais e capacitadas ao nosso lado. Trouxemos hoje uma pessoa, para que vocês terem uma ideia, ela saiu do interior da cidade de Cambuci, no Rio de Janeiro, e foi passar 14 anos em um colégio de freiras em período de internato. Depois, atravessou toda essa fase, terminando na Espanha, fazendo pós-doutorado. É uma das referências em relação à cultura de nossa cidade. Se tornou também cidadã campista e vai nos dar hoje o brilhantismo que o nosso programa jamais pensou ter. Estamos aqui com a nossa querida Arlete Sendra, entendeu? Uma pessoa extremamente conhecida no nosso meio acadêmico e que muito nos honra estar com ela aqui hoje falando de um assunto tão importante. Em contraponto também, estamos trazendo também uma jovem, talentosíssima advogada, a doutora Fernanda Nomal, que estará conosco aqui também fazendo parte dessa conversa, desse debate, uma maneira assim extremamente jovial, apresentando, olha, se de um lado a gente tem toda a experiência, todo o brilhantismo de uma pessoa com 88 anos, nós vamos ter a doutora Fernanda com 24 anos de idade, trazendo em si como está a nossa sociedade perante a mulher nos dias de hoje. E como é importante a mudança da mulher, como é importante a mudança da sociedade de uma maneira geral e os ganhos que essas mulheres tiveram. Foram na parte social, na parte jurídica, onde tanto eu quanto o doutor Saulo Luna, também especialista na área de família, que também está aqui conosco, vai estar, acima de tudo, trazendo assim um programa imperdível. Então, vamos aqui agora, já dando boas-vindas ao meu companheiro, meu colega de trabalho também, doutor Saulo Luna. Boa noite, meu amigo. Boa noite, doutor Glaidemir. Queria prestigiar aqui a presença da doutora Arlete Sendra. Também agradecer a presença da nobre e jovem advogada doutora Fernanda Nomal. Dizer que é um prazer imenso estar aqui hoje conosco, com vocês. E certamente será um programa, talvez o nosso episódio mais especial até agora. Não somente pela presença das doutoras, né, que está aqui, que até então nós só fizemos o programa com homens, né? Não, agora está muito mais belo. Inclusive, o doutor Rafael, que está em casa nos assistindo, já mandou mensagem aqui, porque ele não está presente. Eu acho que ele nem volta mais. Né? A doutora Fernanda vai ficar aqui direto agora. Substituição entendeu? Certamente o programa está muito mais florido, né? E tenho certeza que será um programa especial, que nós estaremos aqui, podemos trazer bastante informação para um assunto de grande relevância para a sociedade, tema que é bastante discutido hoje, como você bem mencionou, não só nas redes sociais, como na mídia de forma geral, e é um tema que precisa necessariamente ser discutido, né? Não, tirando de lado as questões de preconceito e... Precisamos trabalhar a questão, nessa política que nós tivemos agora, foi muito trabalhada essa questão de sexismo, do machismo e as políticas públicas que são voltadas para o feminismo. Eu acho importante, um tema bastante importante que a gente vai conseguir discutir aqui hoje. Isso é muito, muito importante. Doutora Arlete, muito prazer, grande prazer em poder estar aqui contigo, né? Assim, uma felicidade imensa. Fala um pouco sobre a senhora, sobre sua vida. Conversa conosco, nos dá esse prazer. Olha, primeiro eu quero agradecer estar aqui, ouviu? Realmente não é jogo de palavras, eu estou realmente bastante emocionada e muito contente de ter sido convidada, de ter sido lembrada para estar aqui. A vida é simples, entende? Ela na verdade, ela não é linear,
Isso é muito importante, que a gente entenda que não há linearidade na vida, portanto, as curvas, os jogos, né, afinal de contas, você vai encontrar algumas montanhas, algumas descidas, e você tem que se encontrar dentro dela e sem perder a dimensão do que você é, do que você quer. Eu acho que minha vida se resume a isso. Eu sonho com o quê e fui em busca do que queria. Acho que consegui parcialmente, poderia ter ido um pouco além. Parabéns, parabéns. Isso é o verdadeiro empoderamento feminino. Eu sonhei com o que eu quis e conquistei. Né? Doutora, e aí, doutora? Como que você vê uma história dessa ao chegar e você iniciando a sua carreira profissional, né? Vindo trabalhar conosco agora também, uma grande aquisição, atuando diretamente na área de família e criminal, entendeu? Quer dizer, uma das referências, iniciando assim uma área tão tensa. Para você ver como que hoje o protagonismo vai ser totalmente delas. Né? Totalmente delas, doutora. Fala um pouco para gente. É um prazer para mim estar aqui, começar essa jornada com vocês. Estou muito empolgada, muito grata. Enquanto a Arlete estava falando, eu só pensava, gente, eu já sou fã dela. Sou fã porque eu me identifiquei, é assim que eu penso, e me deu uma felicidade de pensar. Se ela, assim, conseguiu chegar lá, então, peraí, eu acho que eu estou no caminho certo. Exatamente. Eu chego lá também. Exatamente. Porque para mim foi, né, a sua jornada é linda, foi longe, tem um currículo maravilhoso. A sua humildade também é linda, pelo pouco que eu estou conhecendo. Eu quero ser humilde assim como você e ter tudo que você tem também. Não me coloque com tantas qualidades. Na verdade, caminhos não existem, né? Caminhos são feitos ao caminhar. Então, vamos caminhar, vamos contar as caminhadas e vamos pensar nas caminhadas das mulheres, né? Sim. A gente, o objetivo, né, uma proposta é essa, falar sobre o feminismo. E posso começar na minha concepção de feminismo? Não começou, já estou aprendendo desde a primeira frase. Pois é curioso, porque o feminismo já é paradoxal, é um substantivo masculino. A partir daí, se nós entendermos a importância da palavra, porque a palavra é uma pá, é um instrumento que lavra, que revolve. Então, se você pensar nisto, você vê que o ser um substantivo masculino já vem trazendo uma certa significação, uma certa semântica, não é? Mas é também paradoxalmente plural. De que feminino nós falamos quando falamos em empoderamento feminino? De que feminino estou falando? Porque existem caixas de feminino. Eu não posso falar de feminismo numa coisa geral, não é? Qual é o feminino? Qual é o feminismo que eu estou falando? Qual é a mulher que está no poder? A partir de que momento ela perde a sua condição de apenas reprodutora? Sim. E passa a assumir uma posição de cidadã, com a palavra sendo ouvida, com capacidade de um diálogo. Me parece que essa é a grande questão que se coloca dentro do feminino. E é curioso, porque ele começa lá em 1899, né? É quando, na verdade, a gente começa a primeira onda do feminismo, né? E essa primeira onda do feminismo, ela veio lutando por seus direitos. Só em 1933 nós tivemos o direito ao voto. Quer dizer, em 28, o Espírito Santo já tinha direito ao voto, as mulheres, né? Isso. Mas o Brasil não tinha direito ao voto ainda. Então, veja bem, já em 33, só em 33 tivemos direito ao voto. Até então, nós não existíamos, entende? Nós não existíamos. Estávamos aí à mercê, afinal de contas, da própria vida, né? Do que viesse de um substantivo masculino. Depois a gente entra na segunda onda, né? Em 64, aí as mulheres já começam a se mostrar diante da vida, né? E a integrar um pouco a vida, né? Depois, mais ou menos em 80, as mulheres entram na terceira onda e no século XXI, na quarta onda, que eu
particularmente, acho que já estamos na 5ª onda do feminino. Esse encontro nosso aqui, realmente, já é o encontro de uma 5ª onda, ouviu? De um feminino que o que é que se espera dele, o que é que ele está fazendo nesse momento, o que fazemos para sermos mulheres respeitadas? É a grande interrogação. Acho que eu falei muito, né? Nada, que isso. Então, E, doutora, essa é uma pergunta, né? A geração de hoje, doutora, o que você, representando a geração de hoje, uma mulher bonita, competente, entendeu? Já com uma profissional, já com seu ramo definido, madura, né? O que você, representando esse nível de mulher, esse perfil de mulher, o que você pensa trazer para nossa sociedade hoje? Como que você consegue trazer algo? Qual é o seu principal objetivo hoje? Uma independência financeira? Seria uma questão de mudar alguma coisa que você não tá, que você vê que não está indo bem? Como que seria essa demarcação na sua geração de hoje? Olha, na minha vida, eu penso da seguinte forma, de uma forma geral, trazendo para essa questão do feminismo. Eu acho que se cada um, enquanto indivíduo, focar no seu, fazer o seu da melhor forma, seguindo os seus princípios e o que quer para a sociedade, todo mundo fazendo isso vai fazer a sociedade evoluir, vai caminhar junto. Então, quanto mulher, o que eu acho que me ajuda a fazer isso é realmente buscando para mim e para o próximo uma igualdade material para as mulheres, no campo jurídico, social, cultural. Mas aí, o que acontece? A gente vai acompanhar algum padrão já pré-estabelecido. Será que o feminismo não veio com o objetivo de quebrar alguns padrões? Né? Porque desde o início, né, doutora, como que a senhora analisa isso daí? Olha, primeiro, eu concordo com você com relação à questão econômica. Não sei porque estou com um pigarro desagradável. Tá água aí? Bom, eu acho que realmente essa questão do feminismo, esse enfoque no feminismo é porque realmente nós estamos em crise. Quer dizer, o feminismo nunca saiu da crise, mas a crise nesse momento se acentuou. Se acentuou na busca da liberdade. Até onde eu tenho direito à liberdade? Ou até onde a minha liberdade não me denigre. Aliás, a palavra denegrir está muito condenada, né? Mas eu não tenho preconceitos semânticos, entende? Eu uso a palavra denegrir no sentido realmente original dela. Então, eu pergunto assim, até onde nós vamos chegar? O que é que realmente queremos? E o que nós queremos realmente é um reconhecimento do social para todos. Mas aí vem a questão do empoderamento. Quem tem acesso a esse social? Me parece que a questão fica um pouco por aí. Não sei o que vocês, homens, estão achando, mas é um pouco por aí, né, doutor? O que acontece? Eu tenho notado muito essa questão um pouco equivocada em relação ao feminismo e do empoderamento, com muito apelo ao corpo, muito apelo à liberdade sexual por parte da mulher, né? Quando eu vejo algumas manifestações, eu vejo as mulheres se posicionando, por exemplo, tentando associar o feminismo ao fato de poder fazer aborto quando quiser, entendeu? E poder, de certa forma, ostentar a divisão do pagamento de uma conta de restaurante ou coisas assim desse tipo, uma imposição que eu vejo que não está muito ligada ao que viria a ser o feminismo. Não, talvez isso aí seja muito... A gente até conversou antes sobre isso, né? O doutor até trouxe um conceito que a gente até então, né, não conhecia, o femismo, não é isso, doutor? A questão que é o oposto ao machismo, né? Às vezes muitos se confundem com o machismo e o femismo, né? E aí faz esse contraponto em relação a isso e às vezes utilizam dessa situação. Essa questão do feminismo, a senhora
fazendo um apanhado do que a senhora fez aí, histórico, é uma evolução, né? Passamos por diversas ondas e tem diversas, a senhora me corrige se eu estiver errado, diversas fases, não só fases do feminismo, mas diversos estilos. Tem o feminismo liberal, o feminismo que é com base no feminismo socialista, e cada um propõe um tipo de busca dessa igualdade social, de igualdade política, igualdade de gênero. E nessa evolução, e aí puxando para a área jurídica, né, os direitos que foram reconhecidos pelas mulheres durante todo esse tempo, a senhora mencionou bem o direito ao voto, que foi lá em 1932, mas em 1933 que, de fato, a mulher começou a ter o movimento sufragista, começou a ter direito ao voto. E aí depois, durante um tempo lá em 67, que foi aprovado o Estatuto da Mulher Casada, que autorizou a mulher, em que a mulher não dependia mais da autorização do marido para poder sair de casa, para poder trabalhar. Depois, em 77, com a lei do divórcio, que finalmente, e aí puxando para a minha área, o divórcio, finalmente a mulher conseguiu ter direito a se divorciar, apesar de ainda manter uma relação com o marido, ela poderia se livrar do casamento. E finalmente, com a Constituição de 88, que a gente conseguiu, ali no Direitos e Garantias Fundamentais, lá no artigo 5º da Constituição, estabelecer um princípio da isonomia entre homens e mulheres que são iguais todos perante a lei. Então, essa é uma evolução gradativa do direito das mulheres e do feminismo, né, crescendo, que nós chegamos hoje. Aí eu fiz essa pequena retrospectiva para perguntar à senhora e à doutora. Até hoje, a senhora falou que nós já estamos talvez na 5ª onda. O que hoje falta? O que se busca o feminismo hoje, na atual realidade em que a gente se encontra? O que está, juridicamente falando, o que faltaria, talvez, para que essa igualdade, que deixe de ser formal, passe a ser, de fato, uma igualdade material? Entende? Pode falar. Não, é só para esclarecer, que talvez eu não tenha sido muito clara na minha primeira fala, essa questão da igualdade material, é exatamente isso. Não é seguir padrão. Na verdade, a igualdade material seria quebrar um padrão. Sim, sim. Agir nessa individualidade, na expectativa de que cada um também haja buscando a mesma igualdade material, é quebrar um padrão. Porque a igualdade material é aquilo de tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. É tentar pegar onde falta em cada um e suplementar para todo mundo ter as mesmas condições. Sim, compreendo. Agora, por exemplo, a gente tem um país que já teve uma mulher como presidente da República, né? Isso foi um grande marco. Como que a senhora vê isso? Pois é, e veja bem, o fato de uma mulher chegar à presidência da República é considerado um grande marco. Se fosse uma coisa natural, não seria marco, seria um acontecimento, entende? Assim, tivemos uma candidata à presidência da República esse ano. Não, duas, eu acho. Duas. Tivemos duas, na verdade, uma só que teve uma expressão um pouquinho maior, né? Quer dizer, então, nós achamos o seguinte, olha, a mulher já alcançou tanta coisa, imagine, ela é candidata, chega candidata à presidência da República, ela já foi presidente da República, mas em momento nenhum, entende? Ela pôde, essa pecha de mulher e é homem. Eu acho que enquanto a gente tiver essa divisão de você ter que assinar um documento dizendo se você é homem ou se você é mulher, entende? É bem discriminatório. Então, para mim, a mulher continua sendo discriminada nas pequenas coisas. Esse momento aqui nosso, por exemplo, que vamos falar sobre a mulher, veja, é específico para se falar sobre a mulher. Vocês já fizeram um programa, ou pensam fazer para falar sobre o homem? Não pensamos, mas passei a pensar agora. Pois é. Porque eu estou achando que nós, homens, também estamos sendo vítimas de discriminação. Não estamos sendo vítimas de discriminação. A gente está querendo mostrar o seguinte, ninguém fala sobre o homem. Sim. Porque tudo se centra na mulher, né? Não tem nada a ver. A mulher ela tem que ser vista em igualdade real. Ela não precisa nós não precisamos falar que nós somos iguais, que as nossas diferenças não são significativas, são diferentes apenas
nem de gênero, né? Sim, Porque sim, hoje sim. não há mais isso. Gênero são dois, masculino e feminino, mas a partir daí quantos sexos existem, né? Sim. Então, toda essa história. Então, a gente começa a ver o seguinte, que é uma questão cultural, é uma questão de educação. E a escola pode ajudar. Nesse momento, eu me volto para a escola, para a igualdade de condições na escola. Enquanto nós tivermos esse tratamento diferente, festa de 15 anos de menina, viu? Roupinha cor-de-rosa para menina. Enquanto nós tivermos essas diferenças, nós vamos crescer exatamente trazendo esse pensar também bastante conturbado, bastante confuso. Né? Eu até entendo as colocações que a senhora faz, mas, por exemplo, assim, antigamente a gente tinha muitas pesquisas que falavam da falta da presença da mãe na criação dos filhos. Hoje em dia a gente tem várias pesquisas mostrando da falta da presença do pai na criação dos filhos, né? E alguns efeitos que acontecem com a criança. Então, eu entendo que essa questão muito ligada ao feminismo acabou, de certa forma, fazendo com que a mulher repudiasse uma função ou uma colocação que era a dona de um lar, ou uma esposa que tinha um padrão de se cuidar da casa, dos filhos ou coisa assim desse sentido. Eu entendi que em algum momento as mulheres, em nome de tirar esse tipo de laço que prendia ela ao machismo, que prendia ela à opressão masculina, elas, de certa forma, ela abriu uma porta que distanciou ela da presença com seus filhos e também da presença no seu momento familiar. E isso trouxe reflexo para a família. Eu não sei, mas é o que eu tenho sentido. Por exemplo, no período da pandemia, eu também, o Dr. Saulo, que também trabalhamos, o Dr. Saulo também, trabalhamos com essa questão de divórcio, a destruição familiar no judiciário foi muito grande. Porque a mulher querendo sair, precisando sair. E eu também, que opero muito a parte criminal, a violência doméstica aumentou muito, né? E até mesmo a gente teve a classificação do crime de feminicídio em razão da pessoa ser mulher. Então, quer dizer, tudo isso acabou vindo para o judiciário, né? Agora, até que ponto a colocação feita pela mulher em uma conduta por lutar pelos seus direitos acabou trazendo deformidade familiar na criação dos filhos, entendeu? E na proteção da família? Essa pergunta que eu ponho aqui. Quer responder primeiro, doutora Fernanda? Posso, com prazer. Eu A penso senhora é o seguinte, casada, doutora? Não. Tem filhos? Solteira. Tem Não, filhos? Não. Não. Então, vamos lá. Posso? Pode. No auge da juventude. Eu penso da seguinte forma. Tudo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. A gente vai ver essa dualidade no mundo em tudo. Literalmente tudo. Na questão do feminismo, da mulher ir para o mercado de trabalho, a gente sabe, até onde eu sei pelo menos, começou com a guerra, com a Primeira Guerra e se intensificou com a Segunda Guerra. Teve a necessidade da mulher ir para o mercado de trabalho. E nesse cenário, foi a melhor coisa para a família. Porque se ela não fosse, que dó das crianças, né, dessa família, que dependeriam desse sustento do trabalho dela. Trazendo para o contexto atual, eu acho sim que teve essa falha no seio familiar, emocional, estrutural, que a mulher sempre deu, desde que a humanidade começou a se relacionar dessa forma monogâmica. Acontece que, não termino por aqui, acontece que a questão da igualdade se encontra agora. Diante desse problema, dessa falha que surgiu, o que a gente faz? Retroage para atribuir de novo esse trabalho à mulher? Ou a partir de agora a gente busca uma nova solução para atribuir aos dois? Vou complementar Inclusive, falando, desculpa te atrapalhar, por quê?
A gente tem a mania de achar que a criação dos filhos é obrigação da mulher. Exato. Ela não é obrigação só da mulher, é do homem também. Também. Né? A gente tem que chegar a essa conclusão. Mas o que a gente percebe é que essa ruptura muito dinâmica, muito rápida, não sei, né? Rápida que a gente olha assim, o homem não estava preparado. Não. Na sociedade, não tava, nem a própria mulher estava preparada. Foi realmente uma questão não de estava muito emergência, de preparado, urgência. né? E você vê hoje, por exemplo, a gente teve uma pesquisa divulgada na França, onde a geração de hoje, né? É a única geração que não vai ser mais inteligente do que a passada, os pais. em toda a criação. Bom. Então, como que a senhora, por exemplo, doutora, a senhora analisa um contexto desse? A questão é muito cultural, gente, porque nós estamos dentro desse contexto de que a mulher é procriadora, é ela que toma conta do lar. Desde quando a gente vem com essa concepção? Ela já está dentro de nós, enraizada. ela já faz parte da nossa forma de pensar. Então, quando chega um momento em que há a necessidade do conviver, porque os casamentos, geralmente, em sua grande maioria, mas esmagadora maioria, as pessoas convivem, mas não convivem. É uma diferença sutil, é a questão de um N, esse N é o não. Então, se eu não convivo, não há uma relação integrada, não há uma relação realmente... Eu estou com dificuldade de usar o adjetivo, mas não há uma relação total. De repente, por circunstâncias, nos aparece alguma coisa que obriga, não é uma opção, não é uma escolha. Sim. Obriga o casal a estar junto o dia inteiro, num contexto extremamente difícil. Sim. Evidentemente que não podia dar certo. As relações pais, mães, marido, mulher, irmãos, irmãs, foi uma relação muito difícil, muito sofrida, entende? O ser humano está vivendo um momento de muito sofrimento, de muita angústia, de muita dor, porque busca essas relações que não estamos conseguindo. Porque conviver é um divisor de dificuldades, ou talvez não seja propriamente dificuldades. Eu quero dizer o seguinte, que conviver é somar, entende? E nós não aprendemos a somar. As nossas somas sempre queremos uma parcela um pouco maior. Eu acompanhei essa questão do Covid, as relações interpessoais, as relações familiares, por várias circunstâncias, e vi que realmente não estamos preparados para o conviver. Precisamos conviver, sim. Agora, quais são as etapas do conviver? Primeiro é o respeito, né? Então, quando você falou, rebobinando um pouco, que falávamos das mulheres, a questão do corpo, mostrar do corpo, etc., a mulher quer dizer assim, olha, eu estou presente no mundo. Eu quero ser vista. De que maneira eu vou ser vista? Eu vou ser vista como uma grande advogada? Ótimo. Quantos advogados estão aí presentes? E isso é interessante agora, nessa questão nessas sessões que estão acontecendo na reorganização do país, né? Então, eu vejo citar nomes de doutor fulano. Esporadicamente aparece uma mulher. Quer dizer, quando foi negada esta mulher? Quando você falou da minha história, do que eu consegui, quantas Arletes não conseguiram? Quantas não conseguiram? Entende? E é curioso, por que não conseguiram? Quantas nasceram lá onde eu nasci? Quantas mulheres moraram? Quantas meninas nasceram em espaços muito, muito sofisticados, com grandes chances de vencer? E por que, na verdade, não caminharam? É uma questão realmente também do eu querer
Querer, poder e saber, essa trilogia, esses 3 verbos, eles são orientadores da vida. Se eu tenho o querer, eu tenho o poder, eu tenho o saber. Mas se eu sei, eu tenho que saber querer, eu tenho que saber poder. Se eu posso, eu tenho que saber querer e saber. Quer dizer, sem esses 3 verbos conjugados simultaneamente, realmente não caminhamos. A mulher tem caminhado? Tem. Pouco, muito pouco. Mas, voltando aqui, eu concordo, né? Que às vezes a gente tem uma cultura enraizada machista que a gente acaba até cometendo alguns deslizes em relação à mulher inconscientemente. Sim. Inconscientemente. Mas cometem. Sim, às vezes acaba naturalmente, às vezes, infelizmente, acontece isso naturalmente. Pois é, e a mulher continua sendo mulher e vai continuar a receber isto? Não, não vai, não deve. Não deve, Né? não deve. Não deve. Então, à medida em que ela reage, esse inconscientemente eu falhei, inconscientemente eu fui contra, inconscientemente eu fui muito macho, inconscientemente ela sofreu aquilo que está ali. Os direitos dela não foram respeitados. Então, é uma questão do tempo. Agora, qual o tempo? 20 anos, 30 anos? Não, muito mais. Há quantos anos a gente vem vivendo isso? É Sim. Centenária essa posição nossa. Centenária. Então, nós não vamos achar que, de repente, nós vamos conseguir... Virar uma chave de uma hora para outra. Não vamos virar chave nenhuma. É uma construção individual e ela vai, na verdade, homeopaticamente se desenvolvendo. Tá? Mas E também depende- não passa também muito mais pelo posicionamento da mulher. Mas o acho que isso é posicionamento um da trabalho mulher, social, não, né? O posicionamento da mulher é imposto pelo homem. É imposto pelo homem. Quando você falou em feminismo, eu perguntei, mas afinal de contas, vamos falar do feminismo de quem? Qual é a casta feminista da qual nós vamos falar? De qual mulher? De qual mulher nós vamos falar? Nós vamos falar da mulher operária? Sim. Sem direito nenhum. Nós vamos falar da mulher que foi candidata à presidência da República, Da mulher negra, da mulher negra. que aí tem todo um outro contexto também, que é não só a questão do feminismo, aí vem também a questão do racismo. Eu penso que é um assunto que tem que ser discutido e assumido. Agora, quem assume isto? Essa é a grande questão da escola, né? Eu acho que as questões passam pela orientação de casa e passam pela orientação escolar. Eu atribuo à escola uma responsabilidade enorme na construção do homem de todos os tempos, principalmente agora de um homem tão diversificado como a humanidade está chegando, como as crianças estão chegando. Antes, as crianças... desculpe, eu vou remeter a mim mesma. Eu fui criada num colégio de freiras. O comportamento era igual para todos. Todas tínhamos que ter o mesmo comportamento, a mesma maneira de pensar, de ser. Quer dizer, transgredir. Então, quando saímos, quando as mulheres hoje, as mulheres jovens, quando saem dos parâmetros ditados pelos homens, elas são transgressoras, cuidado com elas. Sim. Então, é preciso não ser transgressora. Como não ser transgressora? O mundo exige da mulher transgressão. Sim. Ou ela transgride, ou ela vai continuar sendo a mulher do homem. Você nunca ouve falar, né? Esse homem é de tal mulher. Ah, mas é a mulher Não, de fulano. É a mulher de fulano. Conhece fulano? Gente, é a mulher de fulano. Agora, você ouve falar, é o homem de fulana. Quando você fala, você pode dizer até assim, é o marido de fulana. É. Sim. É o marido de fulana, né? Mas, então, quer dizer, nós somos possuídas. Nós não temos a posse do homem. Temos, na verdade, pelas leis, direito ao marido. Então, eu tenho meu marido que me é dado por um direito. Viu? Isso, a sociedade, as leis, toda a legislação foi todo nesse sentido, né? A sociedade toda sempre foi nesse muito sentido. patriarcal. Tudo era em volta, era o homem que era o provedor e a mulher que ficava em casa, cuidando da casa e cuidando dos filhos.
A senhora falou inicialmente que a mulher sempre foi posta dentro da família para ser reprodutiva. No outro episódio que nós falamos isso aqui, a mulher era reprodutiva e a partir do momento que ela consegue romper isso de forma gradativa com essa situação, ela deixa de ser produtiva deixa de ser reprodutiva para ser produtiva, e aí que às vezes o homem às vezes não consegue lidar com essa situação, com a mulher saindo de casa, deixando de ser reprodutiva, deixando de ser aquela mulher que fica em casa só cuidando dos filhos, para reproduzir no trabalho e trazer renda para dentro de casa, e às vezes, e algumas vezes, às vezes até uma renda maior do que o próprio homem. E aí ele não consegue lidar com isso. Agora, gera uma insegurança. Sabe como agir, exatamente. Aí é a questão do machismo. Ele está enraizado culturalmente nele, porque no pai dele sempre ganhou mais do que a mãe, o avô sempre ganhou mais do que a avó, e ele se vê naquela situação, e aí é um grande motivo para ter uma crise no casamento. Então, a gente fala, vocês falaram do encontro passado sobre a questão do aborto, por exemplo, o absurdo a mulher cometer aborto. Mas onde está o homem? Ela fez sozinha. Ela fez sozinha e a responsabilidade cai sobre ela. Mas como? Eu não, nesse mas ponto, as acho que a pesquisas... responsabilidade Não, é o direito biológico do corpo Eu ia falar mesmo. isso, biologicamente está nela. Né? Mas- Enquanto advogado, eu defendo o direito à vida. E aí Não, mas entra a espera. parte da Mas, gestação. dona Ela Lete. não quer aquela vida, entendeu? Ela não quer aquela vida. Ela quis, como ele, o prazer do momento. Exatamente. Ela quis o prazer do momento. Ela carrega a culpa, então, porque daquele prazer gerou um filho. Não, culpa e E ela responsabilidade tem que ficar- são conceitos Porque diferentes. biologicamente ela nasce, vem dela, né? Sim, mas ela diz, eu quis o prazer, mas eu não estou preparada para o filho. Então, imagine uma mulher fazer um aborto. Que coisa insensata, que loucura. Contra todas as leis, todas as regras. Ela não tem direito ao corpo dela. Porque a partir do momento em que, por um momento de prazer necessário ao corpo dela, ela teve um momento de prazer, agora ela tem que responder por ele para a vida toda e para a criança que nasce. Então, a questão do aborto também tem que ser pensada à luz da mulher, entende? À luz do homem que gerou o filho. Ela não gerou o filho sozinha. Mas, dona Lete, as pesquisas demonstram que grande parte das pessoas que abortam hoje, ela tem um determinado perfil. Uma, economicamente, ela hipossuficiente. 2, ela não sabe de quem é o pai. E 3, ela não consultou, quando sabe o pai, se deveria ou não fazer, ela agiu por conta própria. As pesquisas demonstram que, nesse caso aí, né, a mulher, por muitas vezes, beirando a quase 80% das mulheres, elas estão agindo de forma independente, ou pela omissão ou pela falta de conhecimento. Doutor, não. Vamos rebobinar toda essa história. Você disse que, em primeiro lugar... Ela é hipossuficiente. Sim. Então, ela vai fazer o aborto por essa razão. Não, é o perfil de quem faz. Sim, o perfil. Porque Sim, o que acontece? é Quando a gente fala de aborto, a gente geralmente pega o ilegal. Porque quem tem condições financeiras, geralmente, ele nem aparece nas pesquisas. Então, de que mulher estamos falando? Entendeu? Eu volto. De que mulher nós estamos falando? No segundo momento, ela sequer sabe quem é o pai. Quer dizer, ela não tem o direito a emprestar do corpo dela para o homem. Ela empresta o corpo, entende? Ela cede o corpo para o prazer do homem para ela também ter. Ela não tem direito de emprestar o corpo. Ouviu? Agora, o homem tem direito a usar dessas mulheres de como eles quiserem, mas ela, ouviu, recai sobre ela a culpa de não saber quem é o homem. Com quantas ele já transou? Eu não estou aqui defendendo a prostituição. Eu estou, na verdade, me posicionando diante de julgamentos que são feitos. Sim. São julgamentos que são feitos à mulher, entende? É um direito, o corpo é dela,
O direito a usar com quem ela quer é dela. O homem não usa o seu corpo com quem ele quer? Mas Porque então, não cabe à mulher, a partir de que momento, enquanto eu pensar que a mulher não tem o direito de usar o corpo como o homem tem direito a usar o seu corpo, eu realmente estou fazendo uma distinção entre direitos. Aí começamos o machismo nesse momento. Em relação a esse ponto, eu sou obrigada a concordar. Sim. A mulher deve ter o direito de emprestar o seu corpo, utilizar o seu corpo para o seu próprio prazer, assim como o homem vem fazendo há muitos anos. Não saber quem é o pai ou nem pensar em uma opção de paternidade não deveria entrar numa questão de pesquisa, porque é muito comum o homem sair tendo relações sexuais com várias mulheres sem nem saber com quem que ele se relacionou sábado passado. Nem todos, doutor. Essa pesquisa já seria uma pesquisa machista. Eu concordo. Sim, mas é o apontamento que se aparece. Sim. Né? É o apontamento que se aparece. Agora, quando a gente vem falando lá do machismo também, existe um resquício e um erro também ligado à religião. Por que eu penso assim? Porque num país onde mais de 80% se dizem ser cristãos, eles fazem uma linha de que o Deus é masculino. E o primeiro ser criado foi um homem. E a mulher nada mais era do que uma ajudadora dele. E ele foi feito para ser o centro e a cabeça da família. Quando a gente traz uma linha religiosa com esse perfil na história, entendeu? Tanto que você vê as políticas, tivemos um embate político recentemente, onde a igreja se colocava praticamente se chamando de uma linha tradicional. Olha, veja bem, a primeira mulher nasceu simultaneamente com o homem, foi Lilith. Quando Adão foi feito, paralelamente Lilith foi feita. Em que momento houve a separação? Houve a separação no momento em que Adão quis subjugá-la. Ela, então, abandona, ela não quer aquilo, ela abandona. A partir daí é criada uma Eva, da costela de Adão. Adão precisou dormir, aí me surge uma mulher, de uma costela de Adão, aquela mulher submissa, passiva, né? E então, eu penso assim, essa questão, o olhar da religião não vai me justificar um olhar... Não justifica. Não justifica. Entende? Porque o que importa na religião são os valores humanos. Sim. O que a religião realmente vem trazendo, sou católica, apostólica romana, não frequentadora de igrejas, mas de grande respeito às questões básicas da religião, o respeito. É mesmo pelos anos que conviveu, né? Exato. A senhora teve uma formação muito forte, também foi formada pela PUC, né? Exato. Então, o que eu acho assim, essa questão de ser homem e ser mulher, ter direito ou não ter direito, a mulher agora está se rebelando, mas antes ela não se rebelava, é questão cultural que está sofrendo um processo de transformação. Agora, esse processo de transformação é super lento. Eu repito, ele é super lento, ele é secular, gente. Uhum. Essa dependência da mulher é secular. Sim. Não tem como você, em 20 anos, em 30... Já caminhamos muito. Uhum. Se nós pensarmos que já estamos numa quinta onda do feminismo, então já... Quinta onda, eu insisto, que na verdade são registradas 4, mas eu acho que já existe uma quinta onda desta mulher que realmente não vê no corpo uma imoralidade, mas para ela o corpo é amoral. Exato. Então ela pode mostrar peito, ela pode mostrar... Ela pode se mostrar. O corpo, na verdade, não traz nenhum aspecto
de imoralidade. Ele é apenas algo que é usado e em cima do qual você trabalha e vive. Eu A atribuo... moralidade está nos olhos de quem vê. Sim, eu atribuo essa questão, essa explosão do feminismo atual que eu digo desde que realmente começou, você falou em 88? Em 1889. Isso. 1889. Eu acho que só veio aumentando desde então também com acesso à informação, porque essa questão da religião está muito entrelaçada. Muito entrelaçado. A história de Lilith foi retirada da nossa cultura ocidental exatamente por uma questão de dominação social. Em sua grande maioria, do homem contra a mulher, em desfavor da mulher. Então, a gente não tinha o conhecimento da nossa origem religiosa, de acordo com a religião, a história bíblica, e a gente acreditou, cresceu numa sociedade em que a mulher realmente nasceu para servir o homem, nasceu para ser ajudadora. Agora, desculpe-me. Não, o que eu queria acrescentar é que as mulheres hoje são divididas em são dois tipos de mulher. Tem a mulher Lilith e a mulher Eva. Porque quando há o rompimento da Eva e Adão rompem, né? Foi com Lilith que ele, na verdade, procriou parte da humanidade. Então, as mulheres, na verdade, que não aceitam esta submissão são as mulheres lilithianas. Filhas né? de Lilith. E as mulheres Eva são aquelas que, na verdade, se submetem ao poder do homem. Até a relação sexual, durante muito tempo, foi feita dessa maneira. E hoje o homem sobre a mulher. Esse despertar hoje, reflete muito na sociedade. Então, realmente, eu já ouvi falar que o feminismo, na verdade, foi uma revolução sexológica, muito provocada também pelo liberalismo da Revolução Francesa. Sim. E, então, não tem como separar e sujar a mulher, usar o decote, expor o corpo da forma que ela bem entender. Porque realmente está muito entrelaçado se você parar para pensar algo muito bonito. Agora, só uma pergunta. A senhora acha, então, que hoje tem mais mulheres lilithianas ou mulheres Eva? Lilithianas. Mas, na verdade, eu acho que os Adões, né? Adãos, acho que o plural ficaria melhor assim, os Adãos, entende? Estão recalcados. Então, estão extremamente violentos. Há uma violência do masculino, a gente começou a falar sobre isso, há uma violência do masculino que você não tem como explicar. A perda da posse. Exatamente. A perda da posse da mulher como objeto tem trazido um desequilíbrio emocional. Você vê que a mulher não está mais na sua mão. Exatamente. Não tem mais aquela capacidade de manipular. Porque de antigamente, até pouco tempo atrás, os homens ouviam falando que ele analisava a mulher assim, essa serve para casar, essa não serve para casar. Essa só para sair. É só para sair, mas para casar é outra. Entendeu? Eu falaria, então, você não serve para ter relação sexual comigo. Exatamente. Mas agora, veja bem, os casamentos, né? A gente já entrou agora nos casamentos. Veja bem a questão dos casamentos, por exemplo. Aos 20 anos, 25 anos, você se casa. 10 anos depois, aquela mulher de 25 anos... ela não existe mais. Ela é outra. E aquele homem de 25 anos, ele não existe mais, ele é outro. E o casamento tem que ser para sempre. Não tem, não. Casamento é um contrato social. Sim. É um contrato, você quer fazer o quê? Um contrato de 5 anos? Um contrato de 10 anos? E qual é o desdobramento desse contrato? O que acontece com os filhos? Como vai ser a vida? Porque estabelecer que as pessoas que se casam têm que ter, e automaticamente a vida vai modificando essas pessoas, elas têm que permanecer juntas uma vida inteira. Gente, que castigo é esse? Aí eu vou te dar... Que castigo é esse? Antes, Revolução, ele sempre foi muito patrimonialista, né? Sim, começou aí, né? Agora eu vou dar dois... Era troca de dotes, né? Exato. Era patrimonial. Hoje, o casamento, hoje as relações familiares está muito ligada ao afeto.
O afeto hoje, ele não tem um valor jurídico. É, Por isso mas... que sim. Vamos continuar, perdão. Não, porque aí a gente entra numa questão de posse, monogamia, que também tem que ser combatida pelo feminismo na nossa sociedade. Sim. Porque sempre se atribui e recai sobre a mulher. Para você ver, o judiciário é extremamente machista. Se você postou uma decisão, eu também postei essa semana. Foi reconhecida a união estável de um homem com diversas mulheres, acho que, sei lá, 27 mulheres, e 6 mulheres e 27 filhos. E se admitiu... Eu li. Você viu, então. E se admitiu que não há o requisito da fidelidade em relação à união estável. Ele não precisa ser fiel, ele pode ficar com várias mulheres e vai ter diversas uniões estáveis. Para as mulheres é bom, né? Nesse sentido, que ela vai ter o direito dela reconhecido. Mas é machismo, é um machista. É uma decisão machista. Agora, eu vou mostrar para vocês 2 casos que me apareceram já há algum tempo no escritório. E sempre quando eu vou fazer alguma palestra, eu vou comentar alguma coisa, eu sempre trago eles. Para você ter uma ideia. Uma pessoa me procurou para fazer um divórcio, um marido me procurou para fazer um divórcio e pediu para eu conversar com a esposa dele. Aí eu peguei o telefone, marquei para ela vir no meu escritório. Falei, olha, seu marido já está vivendo com outra pessoa e quer o divórcio. Ele já saiu de casa, já tem 8 meses, tal, não sei o que, mas ele quer garantir à senhora todos os seus direitos. Então, eu queria comentar com a senhora sobre isso, porque às vezes é melhor a gente fazer um divórcio amigável do que litigioso, até mesmo por causa dos filhos que sentem mais. Ela olhou para mim e falou assim, doutor, vou falar uma coisa para o senhor que vai ser uma vez só. Eu falei, pois não. Quase que sem querer falei o nome dela aqui. Eu falei, pois não, pode falar. Ela falou, que Deus uniu, o homem não separa. Aí eu falei, então tá bom. Pode ter certeza que o juiz vai separar. Entendeu? Ela saiu. Então, hoje, no tempo de hoje, para você ver como é que às vezes a religião tem interferência direta no relacionamento. Um ponto. Outro ponto. Uma mulher era constantemente agredida pelo marido. E o pastor falava com ela assim, olha, ora, porque o Deus que a gente serve faz mudar as pessoas. Nossa, isso é uma armadilha que a igreja coloca por cima da mulher. Isso. Você sabe o que aconteceu? A mulher sofre. Você sabe o que aconteceu? Ela foi assassinada pelo marido. Pois é. Pois é. Então, para você ver, 2 pontos. Um, o que Deus uniu, o homem não separa. E outro, eu vou orar até meu marido mudar. Entendeu? E não mudou. Mas eu pensaria aí que isso aí, na verdade, constituem-se quase que contra-exemplos, ouviu? As mulheres de hoje, primeiro que a religião não está sendo seguida como se pensa que ela poderia ser seguida. Sim. A religião hoje está sendo colocada realmente é uma presença superior que existe na vida, né? Ou seja, o Deus é algo superior, acima de todas as coisas. E isso é muito curioso. Não vou fazer analogia, só vou dizer a vocês que há uma analogia entre o mascote dessa Olimpíada, entende? Da Copa. Da Copa. Há uma analogia desse mascote que poderia ser colocado aqui, mas aí ia entrar no futebol, já é outra história. Bom, a gente então... depois vai fazer um podcast só falando sobre futebol. Esporte que você gosta. Né? Que ótimo. Vou assistir 54 partidas. Então, bom. Então, eu acho assim, a religião hoje, quer dizer, esse religar, a própria palavra está dizendo. A religião vem dos romanos religar, é religar-se a algo, entende? Esse algo superior, não é o Deus que os homens pregam, né? Mas esse ser superior que
está aqui entre todos nós, está presente, se faz presente. Agora, então eu acho que, com todo respeito às instituições e às pessoas, falas de padre e falas de pastor, por favor, não deem sentido. Não tem o mínimo sentido. Tem que passar pelo menos por um senso crítico, né? Por um senso Sim, crítico. você tem que passar pelo centro crítico. Até mesmo porque tem coisas que acontecem que não voltam mais, né? Exato. Não. A vida, por exemplo, uma vez perdida. Por isso que eu falo, eu atribuo essa questão do acesso à informação por isso. Por exemplo, a história do Lilith, eu acho que tem entrado cada vez mais na nossa cultura ocidental agora. E Voltou, foi retirada, né, a cultura ocidental. Tem reconhecido, tem trabalhado mais. Voltou a cultura, está voltando a cultura ocidental, né? Porque, na verdade, as mulheres lilithianas, como disse o Dr. Saulo, elas realmente estão tomando posse, né, dos espaços, estão se fazendo respeitar dentro dos próprios espaços. Eu acho que passa um pouco por aí. E a senhora, vocês acreditam que a senhora com 62 anos de magistratura, né? Magistério, 62 anos. Magistério. Desculpe. 62 anos. E mais do que nunca a gente percebe aqui que o basilar da nossa vida aqui está na educação, né? Tanto que nós podemos dizer que nós temos aqui, pertencemos a uma classe da sociedade que, por mais que tenha lutado para chegar onde chegou, nós somos, de certa forma, favorecidos em restante das outras pessoas que, muitos deles, não conseguiram terminar nem o primeiro grau, né? A senhora acredita que o professor de hoje está preparado para ajudar a sociedade que está sendo construída a ter uma mudança de pensamento? Olha, isso é tão delicado, sabe? Eu acho que merece ter um programa. Isso é tão delicado, porque... Pergunta difícil, né? É difícil. Eu prefiro não responder. Eu prefiro não responder, porque é muito delicada a questão, né? Quer dizer, por que ele foi levado ao magistério? O que o levou ao magistério, né? Qual o retorno dele nesse magistério? Eu acho que é uma questão que precisa ser muito pensada. Mas o que eu também gostaria de dizer é que quando a gente fala de que mulher nós estamos falando, eu quero dizer o seguinte, há valores, né, independente das classes sociais, nós trazemos dentro de nós muitos valores. Então, quando a gente fala das classes sociais menos favorecidas, das mulheres, na verdade, inclusive das negras que você falou, eu acho extremamente importante, das mulheres sem condições econômicas, elas trazem valores. Então, não é aí que está a dificuldade do conviver. A dificuldade do conviver está em outras questões que realmente perpassam isso que está aí. Porque senão eu vou achar que só as mulheres que têm determinada condição social são honestas, são justas, Não. Elas todas... o ser humano, né? Elas trazem dentro de si, as mulheres trazem dentro de si, e isso é secular, isso passa de geração para geração, uma tentativa de aproximação. As mulheres gostam de amar. Sim. É diferente dos homens. O amor do homem é diferente do amor da mulher. A mulher tem prazer em amar. Ela gosta, ela quer o amor. O homem não. O homem quer um amor, mas não assim na intensidade que a mulher quer. Não é, o amor não é o mesmo. Em síntese, o amor do homem pela mulher não é o mesmo da mulher pelo homem. São diferentes formas de sentir e de ser. Eu acredito que até a palavra amor que nós usamos da língua portuguesa ela é muito pobre.
Por quê? Porque, como a senhora está dizendo aí, existem várias formas de amar. Porque a gente, quando qualifica o amor de eros, o amor ligado ao erotismo, ou o amor ligado à fidelidade, ou amor ligado a uma questão de vida, então são amores totalmente diferentes. Eu posso amar um homem por ser meu grande amigo e fiel. Eu posso amar uma mulher pela paixão e pelos interesses que ela me traz, até mesmo orgânico. Eu posso amar meu filho independente do que ele me traz. Então essa questão do amor, ela é muito mais ampla. Eu achava que o amor ele deveria ter se destruído e ser feito em outras frases. Porque, como a senhora mesmo fala, o amor dela por mim pode ser um, o meu por ela, amor pode ser outro, como amor pelo meu filho também é outro, e centralizar tudo em uma única palavra acaba nos criando diferenças que acabam, de certa forma, até prejudicando o relacionamento numa cobrança. Porque se ela me ama de uma outra maneira, porque o sentimento, a criação dela e a vida dela propõe um tipo de sentimento que é diferente do amor que eu sinto por ela, né? Então a gente está em mundos diferentes. Concordo com você. Concordo. Então, mas olha, queria estar conversando com vocês aqui 2, 3, 4 dias assim. Nossa, assim, foi puxando o outro. Foi puxando o outro. Sensacional, entendeu? Doutora, quero parabenizar, entendeu? 2 vezes pela sua estreia aqui no nosso programa, pela vinda para nossa equipe. Vai ser um prazer muito grande estar trabalhando contigo. Teremos mais oportunidades aqui, né? Certamente novas oportunidades, tanto eu, o Dr. Saulo, o Rafael que está lá, já guardando sugestões, outros temas, né? Doutora Arlete, que amor que eu sinto pela senhora. Que bom. Estou literalmente apaixonado, entendeu? Vou desfrutar da sua companhia durante muito tempo, se Deus quiser. Preciso muito de pessoas como a senhora do nosso lado, né? E a sociedade precisa de pessoas como a senhora. A sociedade precisa de pessoas pensantes. Nossa sociedade, ela passou por um período em que ela foi muito ordem para ter progresso. E a gente chegou em um determinado momento que o progresso foi o regresso a sentimentos e instintos que só trouxeram destruição para a própria sociedade. Estamos num momento agora de precisar, acima de tudo, de pessoas pensantes como a senhora. Quero lhe agradecer muito pela sua presença aqui. Quero te dizer que a senhora vai se tornar participante aqui, não vai fugir da gente. Breve também vamos estar trazendo a senhora aqui novamente. Muito obrigado por tudo. Entendeu? Quero que a senhora deixe uma mensagem para todos nós aí, para que a senhora possa estar nos ajudando, nos trazendo luz e direção para essa sociedade que anda tão perdida. Então, eu posso falar um poema autobiográfico? Que isso? Será um então, prazer. Vamos lá. Esse poema eu fiz quando fiz 70 anos. Ele está aqui no jornal. Ele diz assim, o título é Sem Questionamento. Não me perguntem quantos anos tenho, não me perguntem quantos anos passo. Meus caminhos começam além da curva de lá, depois das margens do rio, entre pedras e cachoeiras, entre esmeralda, futuro e taquarais. Que não lhe impressionem a cor gasta dos meus cabelos, nem os meus olhos fundos, profundos, e a pele que enrugas guarda os segredos que vivi. Não me perguntem quantos anos faço. Perguntem-me que canções canto, que poemas leio, que história escrevo. Perguntem-me quem se aquece em meu abraço febril, quem se alimenta de meu beijo, quem se apoia em minhas mãos cansadas. Perguntem-me pelos portos que me aguardam,
pelas emoções que vivo, pelos horizontes que já ultrapassei. E quando me virem caminhando assim, entre silêncios e pensares, olhar distante numa falsa abstração, apontem-me como alguém que ainda ama, sonha, luta, espera e crê. Então, só então digam, ali vai uma jovem para quem todo amanhecer é sempre inaugural e que acredita que enquanto houver vida, não haverá ponto final. Nossa. Me permita... Lindo. Parabéns. Não é isso. Nossa, Emocionante, nossa, de verdade. É isso assim, olha, não tenho mais palavras, doutor Saulo. Eu não tenho palavras para... Acho que o encerro não precisa nem mais falar nada para encerrar, né? É só Mas refletir. Eu gostaria de agradecer muito a presença da senhora aqui, para brilhantando o nosso humilde podcast. Foi realmente uma hora que nós passamos aqui maravilhosa. E agradeço também muito a doutora Fernanda, que também foi um prazer tê-la aqui conosco. Aguardo a senhora aqui mais vezes e vai ser um prazer também lá no nosso escritório. E, doutor Claudemir, acho que foi... Caminhamos juntos, olha, sem palavras. Muito obrigada, sim. Tá bom. Muito obrigada mesmo pelo prazer de estar aqui com vocês, de conviver com pessoas jovens que sonham e que acreditam no amanhã. Pessoal, estamos terminando aqui. Curte a gente aí, compartilha, né? Marca lá o sininho para estar sempre recebendo os nossos novos podcasts que tá vindo aí. Um grande abraço a todos e que Deus nos abençoe.